Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um chatbot que eu construí para negócios de coworking. Para quem não sabe, coworking é uma empresa que ela oferece espaços para outras empresas e pessoas trabalharem, como salas de reunião, auditórios, salas de podcast, etc. Se esse é o assunto que te interessa, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do computador, que é isso que importa. Então, vocês já estão conseguindo ver o meu N8 aberto e antes de começar o vídeo, só deixar uns recados. Primeiramente, se vocês ouvirem um barulho, tá tendo uma reforma aqui, tá? Uma obra aqui do lado. Felizmente eu não posso fazer nada, mas eu acho que não vai atrapalhar muito no vídeo. O primeiro recado é, deixe sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também, desse tema, e também deixe seu comentário com alguma dica, sugestão, ideia de conteúdo, né? Qualquer coisa, que isso ajuda demais aqui no canal. E o segundo recado é, eu vou estar deixando aí embaixo um link para você preencher um formulário, caso você tenha alguma ideia de implementação que você não tem tempo ou não sabe fazer, não consegue, e precisa de ajuda, né? Alguém para construir esses fluxos para você, seja de agentes de IA ou de automação. Só você entrar nesse formulário, preencher com toda a descrição do problema e da solução que você deseja, e eu vou analisar o seu caso e entrar em contato com você através do e-mail para a gente fechar algum negócio, talvez alguma parceria, alguma coisa, tá? E também tem o link da consultoria, caso você não entenda nada sobre esse mundo, mas deseja começar a utilizar IA e automação no seu empreendimento, a consultoria vai ser perfeita para você, tá? Então, dados esses recados, vamos direto pro vídeo, né? Pro conteúdo desse vídeo, que é o que realmente importa. Então tá, aqui só explicar o cenário mais ou menos para vocês. Basicamente, a gente vai ter um agente que ele vai conseguir cadastrar clientes e realizar reservas de espaços, tá? Sozinho, automaticamente, né? E aqui, só para vocês entenderem melhor o contexto, eu tenho uma tabela e um calendário também. Nessa tabela, eu tenho as salas, os espaços que a empresa oferece. No caso, só 4 salas, porque esse vídeo é para exemplificar, né? Reservas. Então, aqui a gente tem todo um histórico de reservas. Eu estava fazendo alguns testes, então já tem alguma coisa aqui. Clientes também. A gente vai cadastrar todos os clientes, né? Caso o cliente não seja cadastrado já no sistema, a gente cadastra ele. E tem também essa tabela de pagamento, só que eu não vou tratar dos pagamentos nesse vídeo, tá? Sobre verificação de pagamento e coisa, porque vai ficar muito grande e não é a ideia desse vídeo. Mas se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu posso trazer um complemento desse vídeo. Eu também tenho um calendar aqui, tá? Tô usando o Google Calendar e eu tenho um calendário por sala. Porque, pensa comigo, vê se faz sentido. Cada sala é um espaço separado e apesar das duas salas diferentes terem o mesmo horário agendado, ainda assim você pode marcar alguma coisa. Então você não tem conflito entre as salas. Tipo, se uma sala estiver agendada no horário, não significa que você não pode agendar nas outras salas no mesmo horário. Então, para dividir isso certinho, eu deixei 4 calendários, né? Um por sala. Eu não sei se existe alguma plataforma específica para esse tipo de negócio e alguma plataforma que facilita esse tipo de coisa. Se tiver, comenta aí embaixo, tá? Porque eu não conheço. Vamos pro cenário do N8Chain, né? Que isso também é o ponto principal, né? Eu tenho esse primeiro cenário, onde eu tenho o agente em si, onde ele recebe as mensagens do usuário, né? E ele toma as ações necessárias. Ele tem 3 tools conectadas. Ele tem um modelo e uma memória também, né? Isso é básico. Basicamente, eu vou explicar para vocês como essas tools estão funcionando, porque eu acho que essa é a parte mais interessante desse vídeo, tá? Essas duas tools especificamente, que elas são personalizadas, que são outros fluxos dentro do N8Chain também. E antes de ir para as tools, eu só vou mostrar o prompt aqui rapidinho, né? Esse é um fluxo um pouquinho grande, então eu não vou construir ele inteiro, que é o que normalmente eu faço aqui no canal, mas eu vou passar em cada módulo direitinho, mostrando para vocês tudo que eu configurei. Então primeiro eu tenho o prompt aqui, onde eu passo uma tarefa para ele. Eu falo que ele tem que gerenciar as reservas de salas, né? Ele também tem que cadastrar clientes e tem que reservar as salas e tudo mais, né? Então eu dou aqui um passo a passo do que ele tem que fazer, eu dou um contexto para ele entender a situação. Eu também estou passando aqui o que cada tool faz. Eu falo para ele que ele tem acesso a essas tools e o que elas fazem. Algumas coisas específicas aqui, por exemplo, quando ele for pedir os dados do cliente para cadastrar ele ou verificar se ele existe, ele tem que pedir nome, e-mail e telefone. Assim, coisas específicas nos gerais, né? Algumas notas e o input do usuário, né? Que vai estar digitando no chat. Beleza. A gente tem também aqui um prompt de sistema, né? Padrão, falando que ele é um agente
de agendamento e tá, normal, coisa de prompt, né? Isso aí acho que vocês já estão acostumados. E o prompt também, né, vai estar junto com todo o blueprint dos 3 cenários aí na descrição gratuitamente. É só você pegar, baixar e importar para o seu cenário e começar a utilizar, tá? Então tá, vamos começar das tools mais simples para as mais complexas. A primeira delas é uma tool do Google Sheets padrão, com direito à operação read, tá? Ela pode ler os registros de uma tabela específica, no caso a tabela de salas. Porque, pensa comigo, quando a gente já cadastra o cliente, faz a verificação dele no sistema e tudo mais, ele vai querer agendar alguma sala, né? Agendar, reservar alguma sala. Então a gente tem que mostrar para ele quais salas tem disponíveis, né? Então é isso que essa tool faz. Ela vai recuperar todas essas salas e vai mostrar para o cliente. É bem simples mesmo. Ele só bate aqui e ela retorna tudo e ele mostra com todos os detalhes. Por exemplo, ele vai mostrar o nome da sala, né? A capacidade, o preço da hora e a descrição da sala, né? O que cada sala tem. Agora, essa segunda tool, ela já é um pouquinho mais interessante, porque o que acontece? Toda vez que a gente receber um cliente, né? Esse agente, ele receber um cliente, ele já vai pedir os dados do cliente. Aqueles 3 dados, o nome, o e-mail e o telefone. Por quê? Mesmo que o cliente já esteja na nossa tabela, eu peço pro agente pedir todas essas informações, porque daí ele manda para a tool e a própria tool vai verificar se o cliente já existe. Se ele já existir, ela não faz nada. Agora, se ele não existir, ela cadastra ele. Então, a tool faz isso. Então, eu não preciso conectar outras tabelas aqui. Se eu tivesse que deixar tudo para o próprio agente gerenciar, a gente teria que colocar diversas tools aqui do Google Sheets. Então, eu conectei numa tool personalizada, né, em outro cenário, só para a gente fazer essa verificação e poupar um trabalho a mais para o próprio agente. Pelo menos essa foi a ideia. Então, nesse segundo cenário, ele não é tão complexo, é simples. Basicamente, a gente recebe os dados aqui e o que eu vou fazer aqui é rodar um teste rapidão para vocês conseguirem ver esse segundo cenário, tá? Funcionando. Vou dizer aqui olá e ele já vai pedir os meus dados. Então, na verdade, vou passar isso aqui mesmo, porque eu já tenho um registro naquela tabela. Eu vou mandar aqui para ele esses dados, tá? Ele já pediu aqui. Se você quiser que ele tenha um comportamento um pouco diferente no chat, tudo isso é resolvido com prompt, né? Então, você vai alterando aí o prompt para ficar do jeito que você preferir. Obrigado, Vitor. Já verifiquei e você já está cadastrado em nosso sistema, porque eu não sei se vocês separaram, mas no início aqui eu já mostrei para vocês que eu já tinha um registro aqui na tabela e no caso eu enviei esse mesmo registro para a gente, então ele verificou e viu que eu já estou cadastrado lá, tá? Se a gente olhar aqui nas execuções a gente consegue acompanhar isso mais de perto. Vamos só esperar ele carregar o cenário. Inclusive eu vou até copiar para o editor para a gente conseguir entender aqui o fluxo. Vocês podem ver que ele seguiu por aqui e ele desceu, né? Porque aqui a gente faz a comparação se a gente já está ou não na tabela, né? O cliente no caso. E ele desceu, então ele retornou um output dizendo que o cliente já é cadastrado. Basicamente o que acontece é o quê? Se a gente olhar nos logs aqui, a gente consegue também acompanhar isso direitinho. A gente olha aqui no log dessa tool cadastra cliente e a gente consegue ver a query que foi enviada. Vitor, e-mail e o número, tá? É o nome, o e-mail e o número. É o padrão que a gente sempre envia essa query. No caso desse meu cenário, ele sempre envia assim, query, o nome, vírgula, o e-mail, vírgula, o número. E retornou output, o cliente já é cadastrado. O que está acontecendo? Aqui no segundo fluxo, a gente recebeu essa query, né? O nome, e-mail e telefone. Próxima etapa que a gente faz é setar 3 campos. A gente seta 3 variáveis, vamos dizer assim. Como a gente faz isso? Como a gente recebe os valores separados por vírgulas numa string só, então a gente pega esse valor dessa query, splita por vírgula e busca cada campo que a gente quer. No caso 0, 1 e 2, né? Que é o nome, e-mail e telefone, respectivamente. Então, esses dados, uma vez que a gente pegou eles separadamente, nós vamos ler uma tabela do Google Sheets, fazer uma comparação pelo e-mail para saber se o cliente já existe ou não na tabela. Aqui a gente faz um if. Se isso aqui estiver vazio, é porque ele não existe. Daí ele sobe e faz o cadastro do cliente. E se não retornar vazio, né, se tiver alguma coisa, é porque já existe. Então, a gente volta aquele output que o cliente já existe. Como é que funciona? Basicamente, quando um agente ele chama um tool, que é um próprio workflow do NHN, o output do último módulo que foi executado nesse fluxo vai ser a resposta que o agente vai receber. Então, se vocês puderem receber aqui, o output do último módulo que foi executado nesse fluxo é esse aqui, desse módulo aqui específico. O cliente já é cadastrado, que foi a mesma coisa que o agente recebeu aqui como uma resposta. Se a gente tivesse marcado uma pessoa nova, que não está no nosso banco de dados, ele subiria e marcaria outra opção. A gente pode fazer esse teste aqui rapidão também. É só voltar esse chat, mandar um olá. Beleza, vamos enviar isso aqui. Ele vai chamar a tool de cadastrar cliente e
foi adicionado à tabela com sucesso, tá? Então, se a gente vê a próxima execução aqui, que foi a última, né? A gente consegue verificar que o fluxo agora subiu dessa vez, tá? Que ele fez aqui a verificação e não retornou nada. Tá vazio. Existe um item, mas ele tá vazio, tá? É isso que acontece. Não tem muito segredo, né? Esse primeiro fluxo é bem simples, bem fácil de ser configurado, né? Certo. Então, agora vamos para o terceiro fluxo, né? Que é a terceira tool, no caso, que é um fluxo também, que já é esse aqui. É um pouquinho maior, mas é muito simples também, não tem nada de absurdo aqui. Só algumas pequenas regrinhas, porque se você fizer isso aqui um pouquinho diferente, pode funcionar completamente errado. Eu perdi um tempinho naquele terceiro fluxo, porque a primeira vez que eu construí, a princípio ele deu certo, só que depois, com um teste diferente, eu vi que ele estava dando muito errado. E eu vou explicar melhor para vocês lá dentro, tá? Vamos continuar aqui. Ele já fornece as salas pra gente, que ele também consultou aquela tool de retornar salas, né? Então, ele só chama, ele não tem que passar nenhum parâmetro, né? Porque é uma operação de read. Então, ele só lê, né? Então, ele retornou aqui todos os registros. No caso, são 4, né? Começando ali aqui pela linha 2 até a 5. E ele mostra todas as informações sobre a sala, né? Menos o ID, que não é necessário. Então, aqui, ele pede para eu escolher uma sala, né? Eu vou falar, gostaria de reservar a sala de reunião A para amanhã, às 16 horas. Só um detalhe, antes de eu enviar essa mensagem, só mostrar uma coisa para vocês. É muito importante isso, tá? Duas coisas, na verdade. A primeira é, sempre no prompt do seu agente, principalmente quando você mexe com agendamento, disponibiliza para ele a data de hoje, tá? Atual. Por quê? Porque, por exemplo, igual eu vou mandar essa mensagem aqui, eu vou falar agende a sala tal para amanhã às 16 horas. Como ele vai saber que dia é amanhã? Se você não fornecer a data para ele, na cabeça dele, ele tá achando que é 2023, sei lá. Então, ele vai agendar essa reunião para 2 anos atrás. Passa para ele a data e a hora atual, porque daí ele vai funcionar corretamente. E também, sempre que você tiver um fluxo que faz alguma ação baseada em hora, tipo esse terceiro fluxo onde a gente vai ter que fazer um agendamento bem aqui, configura o quê? Vem aqui nesses 3 pontinhos, settings, tá? Do próprio cenário específico, e aqui em time zone você coloca América São Paulo, porque por padrão vem Nova York e vai dar errado. No caso, eu pedi para ele agendar 16, aqui vai dar certo, mas se eu não tivesse configurado essa parte aqui em cima, né, o time zone, ele provavelmente quer marcar, eu não sei qual a diferença do fuso, né, entre aqui e Nova York, não sei se são 3, 4 horas a mais. Fechou. Dito isso, a gente pode voltar para cá e já enviar a mensagem para ele fazer a reserva da sala, tá? Esperar que ele responder, né? Ele vai bater nas tools, certinho. Cadê? Faz a reserva e deu um erro. Vamos dar uma olhada certinho no erro que deu. Tentou bater lá 3 vezes e nas 3 deu errado. O negócio é, esse meu fluxo, ele tá dando erro em alguns momentos que ele para logo no início, porque ele não consegue buscar o registro. Aqui no caso, o que ele recebeu foi esse do João, só que aparentemente tá diferente do que tá aqui. Eu tenho que arrumar esse detalhe nesse fluxo, mas é coisa pequena, tá? Não é nada demais, não. Vamos tentar enviar de novo aqui para ele, e se der erro a gente começa esse chat novamente, tá? Mas é um probleminha pequeno isso. Beleza? Então, como vocês puderam perceber, ele deu certo aqui de novo, sendo que eu só enviei de novo. E se a gente ver aqui na próxima execução que vai aparecer aqui, a gente consegue perceber que agora os dados passaram. Eu, de verdade, não sei que erro é esse, porque ele literalmente fez a mesma coisa e deu certo. Mas tudo bem, vamos seguir. Se a gente analisar esse fluxo aqui, primeiro vamos começar pelos logs, né? Igual a gente fez no último. A query foi o nome da sala, o e-mail da pessoa que está agendando a sala e a data e a hora desejadas. Que no caso, dia 5, né? Às 16. E aqui a resposta, sua reserva foi cadastrada com sucesso. Isso aqui foi a última mensagem do último módulo que foi executado. Então a gente consegue acompanhar. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o quê? A gente recebe a query, a gente seta os valores igual naquele outro fluxo, tá? A gente faz aqueles splits. Aqui a gente recupera o quê? O ID do cliente, que foi agendado. A gente filtra, recupera o cliente, só que a gente vai precisar do ID dele para fazer o agendamento. Porque se a gente ver aqui na tabela de reservas, a gente precisa do cliente ID, da sala ID também. Primeiro a gente recupera o cliente ID e depois, cadê? A gente recupera a sala ID, que a gente recupera as informações da sala que está sendo agendada. Então aqui o que acontece? Tem um switch. Eu não sei se essa foi a opção mais prática e viável para se fazer, mas foi aqui eu pensei aqui em fazer, que é o seguinte: como eu tenho 4 salas, 4 agendas, né? Eu deixei um valor já pronto para
todas elas. Esse primeiro caminho, ele é da sala de reunião A. Então aqui eu já deixo setado sala de reunião A, o calendário dela, tá? Aqui é a B, aqui é a estação de trabalho 1 e aqui é a estação de trabalho 2, tá? Então meio que eu já deixo pré-configurado esse módulo para a sala específica. E aqui nesse switch eu faço uma verificação. Se o nome da sala for igual à sala de reunião A, eu mando pro primeiro. Se for igual à sala de reunião B, eu mando pro segundo e assim por diante. Vocês conseguiram entender, né? Beleza, então aqui no caso, como foi a sala de reunião A, ele mandou aqui para cima. Então o que ele vai fazer é buscar todas as reservas da sala de reunião A dentro de uma semana, porque uma semana foi o tempo que eu deixei setado para permitir que pessoas agendem, tá? Você não pode fazer uma reserva com mais de uma semana, tá? Para daqui mais de uma semana. Mas isso aí é de cada um, né? Eu não sei como esses negócios funcionam. Então aqui eu deixei para ele buscar todas as reservas dentro de uma semana, para ver se não tem nenhuma no mesmo horário e no mesmo dia, né? Tá, e aqui o que acontece? Aí a gente verifica, né? Se já tem ou não. Se a data e a hora do evento que ele buscou foi igual a data e a hora do evento que eu quero reservar, se for igual, ele não deixa, tá? Ele sobe para cá e dá um erro, mas se não for igual, ele desce para cá e agenda certinho. Só tem um detalhe aqui, que essa é a parte que eu falei que você tem que prestar atenção, senão você pode fazer alguma besteira. O que acontece? Aqui, a gente pode ter mais de um item, tá? Inclusive, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou voltar aqui pro dia... Hoje é dia 4, né? Então, amanhã é dia 5. Eu vou colocar aqui mais uma reserva, tá? E vou salvar. Então, a princípio, nós temos 3 reservas aqui. E vamos pedir para ele fazer de novo uma reserva. Eu vou reiniciar o chat, mandar um olá. Agora eu vou ser a Maria. Maria@gmail.com. Então, eu passo meus dados aqui para ele vai me cadastrar no sistema, né, na tabela, e eu vou falar, gostaria de reservar. Eu vou fazer com a sala de reunião A de novo, porque é nela que eu deixei 3 eventos cadastrados já lá no calendário. Gostaria de reservar a sala de reunião A para amanhã, às 18 horas. E vocês vão entender, só para explicar melhor para vocês a configuração que eu fiz ali. Ele vai bater aqui, foi cadastrada com sucesso, e se a gente ver a execução desse fluxo dessa vez, vamos só esperar ele atualizar aqui. Agora vocês conseguem ver que ele retornou mais de um item, tá? Porque naquela primeira vez ele tinha só um item. Aqui ele retornou 3. Tá? E o que acontece? Esse módulo aqui é a chave. Se você não configurar esse módulo ou também um aggregator que funciona, vai dar errado. Ele vai agendar 3 reservas. Por quê? Aqui ele está retornando 3 itens, porque dentro de uma semana ele encontrou 3 reservas naquela sala. A gente só tem que fazer a verificação para ver se bate. Se a data e a hora dos itens baterem, então a gente não faz a reserva, né? Mas no caso nenhuma bateu, então ele fez. Só que se as 3 não batessem, ele ia fazer 3 reservas, porque são 3 itens. O fluxo ele executa para cada item, entendeu? Então, por exemplo, aqui tem 3 itens, tudo que estaria aqui seria executado 3 vezes. Só que a gente bota esse limite. Esse limite ele vai limitar quantos itens passam. No caso, eu coloquei 1. Ou se você também pode usar um aggregator, porque o aggregator ele vai agregar todos os itens em um só. Então, tudo que vier depois do aggregator vai executar só uma vez, entendeu? Então, são 2 opções que você tem. Eu também deixei isso aqui na parte de baixo como segundo item, ao invés daqui de cima, porque ele executa depois. Porque vamos supor, ele retornou 4 eventos lá do calendário. Só que 3 não batem a hora e 1 bate. Então quer dizer que eu não posso agendar para aquela hora, né? Porque 1 bateu com a mesma hora. Se isso aqui tivesse aqui embaixo, primeiro ele ia rodar para os 3 itens que podem em cima, tá? Então ele ia agendar e depois ele ia dar esse erro. Então primeiro ele tem que subir e dar o erro, tá? E falar se ela já está marcada para essa data e hora. Então aqui embaixo ele vai parar o fluxo aqui em cima e nem executa o que está aqui embaixo. Apesar de ter itens que não batem a data e a hora. Espero que tenha ficado claro essa parte, porque esse foi o jeito que eu consegui fazer para funcionar esse fluxo. E eu não vou explicar os de baixo, né? Porque é a mesma coisa. A diferença aqui é para um calendário diferente, mas é a mesma coisa, beleza? Então, é isso. Essa tool é isso aqui. Então, a gente pode vir aqui e ele falou que foi cadastrado, né? A reserva foi cadastrada com sucesso. Tananã, tananã, tananã. Então, eu acredito que é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Não é uma coisa tão complexa. Também tem um lance dos pagamentos. A ideia que eu tinha para fazer era o quê? Quando você reservasse, o agente ia te mandar um link de pagamento e você tinha meia hora para pagar. A reserva já está feita. Só que se em meia hora você não pagar, a reserva é cancelada. Essa foi a ideia que eu tive, tá? Então, ele vai enviar o link e a gente teria um outro cenário, à parte, onde ele fica verificando se o pagamento foi realizado ou não. Se não for, ele tira a reserva. Então, é uma opção que eu pensei que poderia ter. Eu não fiz, mas se vocês quiserem, eu posso fazer isso num outro vídeo, tá? Que eu acho que fica bem interessante. Mas
somente com isso aqui que foi configurado nesse agente, ele está totalmente funcional. Ele vai funcionar muito bem, vai fazer as reservas, cadastrar, tudo certinho. Só tem um lance, né, que é um pouco instável, essa questão da verificação do cliente, porque se o cliente digitar qualquer coisinha errado, deixar um espaço a mais, é provável que vá dar erro. Então, isso é uma coisa que também tem que ser verificada e tem que ter um cuidado a mais com essa configuração. Mas o que importa é a ideia. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa ideia, tá bom? Se você quiser deixar esse fluxo mais simples, você pode tirar essa tabela de clientes e deixar só reserva, e cada reserva leva o e-mail da pessoa que está reservando. Poderia ser assim, é uma opção, tá? Então isso fica ao seu critério, é uma ideia de fluxo, mas você pega e adapta para o seu cenário ou para o que você quiser trabalhar. Mas é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Então, antes de finalizar, só dar o recado aqui, né? Deixe sua curtida, se inscreva no canal, deixe um comentário com alguma dica, sugestão, ideia de vídeo, compartilhe com pessoas que também gostam desse assunto, e lembrando que também vai estar aí embaixo o formulário da implementação e também o link para você agendar uma reunião de consultoria. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!